O meu conselho a dar é assim: se você está num ambiente muito hostil, um ambiente na qual você está sendo até atingido por isso, continue amando, mas afaste um pouco. Afaste. Quando eu digo afastar, se você mora com pai, mãe, ou é marido ou esposa, ficar quieto, é o silêncio. E vai orar. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, e é por isso que eu até continuei com o grupo no canal do Telegram, porque, querendo ou não, eu sei que muitas pessoas passam por lutas familiares, esses problemas na qual você sofre psicologicamente, né? Por palavras, etc e tal. E até tem um irmão, Rafael Godoy, ele indicou eu fui buscar esse livro, esse daqui, ó, esse livro aqui, irmão, Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro aqui é maravilhoso, irmãos, porque ele é um psicólogo, e ele vai falar a respeito da logoterapia, que é uma cosmovisão que te aproxima de Deus. Ele vai combater Jung, Adler, Freud, e eu acredito que toda essa psicologia moderna tem afetado muito a alma das pessoas. Então, assim, no caso de famílias que são muito. A reclamação, a murmuração, isso te desgasta. Não adianta você ficar nesse ambiente e tentar mudar. A melhor coisa é você se afastar, ficar em silêncio, se fortalecer no Senhor. Hoje você tem as redes sociais, graças a Deus que ainda a gente tem a possibilidade de estar junto ali num grupo no Telegram, por exemplo. Se você estiver passando por um problema, os irmãos que estão aí com dificuldades, né, com família, entre em contato comigo no privado, lá a gente conversa. Isso vai ajudando, vai te levantando. Porque a amizade verdadeira, como diz São Tomás de Aquino, só existe amizade verdadeira nisso: amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se não tiver isso, e você vê que o meio está te corrompendo, para você não se corromper, você vai ter que sair. Aí você se fortalece e volta de novo. É assim. Sai e volta, sai e volta. Não adianta ficar num ambiente que você está realmente vendo que o negócio está apertado, você está ficando reclamão. Fala, opa, alguma coisa está errada. Então você vai se afastar. E afastar, realmente, você vai precisar ter essa virtude do silêncio, que nós estamos falando das palavras. Não tentar debater. A pessoa falou uma coisa totalmente absurda, você sabe que a pessoa está fora da realidade. Irmãos, dá raiva, a gente fica querendo. Como é que essa pessoa não entende? Mas uma coisa é certa: se você sabe mais, é sinal que o outro não sabe. E a ignorância é o mal. A ignorância é o mal. É uma coisa demoníaca, né? Tanto que você tem até uma síndrome chamada síndrome de Dunning-Kruger, que é quanto menos a pessoa sabe, mais ela quer impor as suas ideias, e ela acredita que sabe mais. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela estuda, mais ela se considera uma pessoa que não sabe. Fala, poxa, tem que estudar mais. Então, isso eu vejo que é endêmico no nosso povo. Eu falo nosso porque eu faço parte do povo brasileiro. As pessoas, elas querem saber, elas sabem pouco e querem dar muita opinião, quer cuidar da sua vida. Às vezes eu vejo as pessoas falando comigo umas coisas que às vezes eu fico com raiva. Eu falo, meu Deus, o que tá falando isso? Eu nem pedi a opinião. Irmãos, eu vou falar a verdade. Eu não falo nada se não me pediram opinião. Se você tá todo errado ali, se for uma coisa séria, eu posso até tentar dar um alerta, mas se não perguntar, eu não falo nada. Eu fico quieto. Porque, fazer o quê, né? Aí eu tento mostrar, pelo menos eu estou tentando fazer esse exercício, né? De mostrar as coisas na minha vida mesmo, eu vivendo aquilo. Então, se você não viver a palavra de Deus, o Cristo, é difícil você conseguir lidar com essas situações. E olha, busque um sentido para a sua vida. Nós temos um sentido, que é Cristo, sim. Cristo é o nosso sentido. Mas o que Cristo quer de você? Você tem uma família para cuidar? Cuide com todo o amor. Não pense que o seu trabalho é pouco, não. Não pense. É muito. As amizades ali, meia dúzia de amigos? É muito isso. Lembre-se dessa frase, é uma frase de um padre que eu gosto, o Padre Pio, não sei se é o Padre Pio de Pietrelcina, mas ele vai dizer assim: não reclame, não reclame, se você tem que trabalhar muito e colher pouco. Não reclame. Se você soubesse quanto uma alma custou para Jesus, você nunca reclamaria.
uma alma vale mais que o mundo todo. Então você tem uma missão. Se você tem uma família que está te atribulando, é a sua missão de trazer paz em meio a essa tribulação. É a sua missão. Mas se você tá cambaleando ali e fala, mas eu estou sendo corrompido, afasta um pouquinho. Vai lá, vai fazer que nem Jesus. Quantas vezes Jesus se afastou da multidão, irmãos? Diversas vezes. Se afastava, ia buscar o Pai. Aí se fortalece na oração. As forças, né? Se fortalece na oração, na comunhão dos santos, nas verdadeiras amizades e volta para o combate. Não desiste. Então, eu acredito que todos nós temos um propósito, né? Então é isso. Maravilha. Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? É uma aula aqui, né, irmãos? Eu tenho realmente esse tipo de temas. Às vezes a gente fala sobre escatologia, que também é importante, mas esses temas mais devocionais é o nosso dia a dia hoje. É isso que eu e o pastor Rafael e o irmão Alexandre estávamos conversando sobre essa live que viríamos fazer, porque isso é o que estamos vivendo hoje. É o que cada um está vivendo na sua casa, vivendo com seu irmão, vivendo com o seu pastor, às vezes, né? Com as dificuldades que tem com relação ao pastor que te guia. Tem isso hoje também. Dificuldade com os irmãos ao seu redor, do louvor, do grupo de oração, do grupo no trabalho. É o hoje. Então, essas lives que nós estamos fazendo, e se Deus quiser, faremos outras, é importante porque é o lidar hoje. É o lidar hoje com a vida. Porque, às vezes, a gente não adianta falar muito só do que vai acontecer futuramente, que também é importante, mas não tratarmos do que estamos passando hoje. E a língua é algo realmente muito importante, é algo muito sério, né? O lidar com a língua, ter a sabedoria para a gente lidar com a nossa língua e com a língua dos outros. A gente tem que ter a sabedoria para as duas coisas, não emprestar nossos ouvidos a coisas desnecessárias e muito menos a língua, né? Para ser usada pelo Guiena, como diz aí o pastor muito bem. Né? Eu acredito que isso tudo envolve até escatologia, porque se você não tiver uma língua sã, como é que você vai profetizar? Ali as duas testemunhas profetizam. Exato. Hoje a gente não consegue profetizar porque a gente está muito confuso, é muita ideologia, é muita coisa que atrapalha os pensamentos, é muito pensamento que a gente não consegue identificar. E por isso que o silêncio é justamente a melhor maneira de você discernir os espíritos. Você começa a discernir em você. Peraí, quem que está falando comigo? Né? Até a irmã Eliana comentou aqui. Pastor, até que ponto devemos tentar corrigir o irmão? Temos estar abandonando o irmão. Olha, o princípio que eu usei de Tomás de Kempis é o princípio bíblico. Tito, capítulo 3, versículo de número 10. Evita o homem faccioso, ou seja, aquele que quer causar confusão, né? ou o herege. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado. O que ele vai falar? Evita o homem faccioso. Depois afasta-te, né? Como diz lá, né? Afasta-te. Você já fez a sua parte, você já corrigiu uma ou duas vezes. Usa esse princípio. Uma ou duas vezes você corrige. Depois abandona. Deixa. Porque quem vai corrigir é Deus. Aí deixa Deus corrigir. Aí você só ora a Deus. Porque se você ficar tentando assim, você fala assim, mas eu temo estar abandonando o irmão. Não, você não abandonou, porque você já corrigiu uma ou duas vezes. Se você ficar insistindo, talvez a gente não é tão paciente como... Na verdade, a gente não é paciente como Deus. A gente vai acabar, às vezes, se estressando e se irando. Porque a gente vai querer que a pessoa mude no nosso tempo. Então, você já fez a sua parte. Uma ou duas vezes. Usa esse princípio, que eu acredito que vai valer muito no dia a dia que vocês forem corrigir os irmãos. Eu tenho usado. E tem dado certo. Pelo menos eu não fico importunando as pessoas. Eu falo uma vez, duas... Estou tranquilo, eu não vou ser cobrado por Deus, que eu já falei.